Pequeno Príncipe foi escrito em 1942, na cidade de Nova York, pelo escritor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry. Na real, ele era aviador militar e ele foi para a cidade de Nova York ali com o intuito de convencer os Estados Unidos de entrar para a Tríplice Aliança para enfrentar a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele acabou ficando exilado e longe da sua cidade natal, e isso trouxe-lhe um momento muito difícil para sua vida. Mas as inspirações para esse livro vêm um pouco antes. Desde pequeno, Saint-Exupéry sempre gostou muito de desenhar. Aliás, ele foi até incentivado e influenciado pela própria mãe. No primeiro capítulo do Pequeno Príncipe, ele até menciona ali que aos 6 anos de idade ele acabou descobrindo um livro chamado Histórias Vívidas, que continha algumas ilustrações, e essa aqui marcou ele profundamente, de uma jiboia devorando uma fera. E aí ele ficou inspirado e ele decidiu fazer a sua versão de uma jiboia devorando um elefante, mas que ao mostrar para os seus pais, eles acabaram enxergando um chapéu. E é muito legal saber que ele não se limitava apenas aos desenhos, ele gostava de escrever poesias, e ali é algo que vai estar bem marcado na sua vida, tanto é que ele vai se tornar escritor e jornalista. Mas também ele cultivava outros hobbies, como por exemplo pela aviação. Saltando décadas depois, entre os seus 20 e 42 anos, ele já era aviador, jornalista e escritor, já tinha sobrevoado algumas rotas de correio na Europa, na América do Sul, na África, ele até mesmo chegou a cobrir a Guerra Civil Espanhola. E algumas coisas ali também vão acabar refletindo um pouco na sua obra futuramente. Vale mencionar também sobre o processo do Pequeno Príncipe, que ele não ficava apenas se limitando ali a escrever o roteiro, a história primeiro e depois desenhar, mas ele ficava ali no processo mútuo. Enquanto ele desenhava, ele escrevia, enquanto ele escrevia, ele tinha ideia para os desenhos. Ele até menciona nesse livro aqui que ele nunca foi muito bom de desenho, então ele até dá uma desculpa no livro falando assim, para você não reparar muito que ele tentou ao seu máximo ali retratar ali o Pequeno Príncipe com tamanha fidelidade. Gosto muito dessa parada da autobiografia que esse livro carrega, por mais que ele seja sobre fantasia, sobre uma outra parada, mas ainda assim ele traz muito da vida do escritor, assim, de casos e relatos pessoais dele. Como por exemplo, o protagonista, quando ele cai com seu avião no deserto do Saara, é algo exatamente que aconteceu na vida dele em 1935, quando ele caiu também no deserto do Saara. E até mesmo a raposa, que é tão conhecida, que aparece no final do livro, foi uma raposa que ele teve de estimação durante o período da sua vida em que ele administrava ali um aeroporto em Marrocos. O mais triste dessa história é que o Saint-Exupéry nem chegou de fato a ver ali a dimensão que a sua obra se tornou. Então, um pouco depois da publicação do livro, ele acabou voltando a fazer algumas missões de voos de reconhecimento pelo território francês, que estava ocupado pelos alemães, e acabou desaparecendo de forma misteriosa. Mas um pouco antes disso, ele acabou deixando para uma amiga um saco que continha ali o manuscrito original do Pequeno Príncipe, algumas anotações, alguns desenhos, e aí essa história foi preservada. Um pouco maluco porque assim como na história do Pequeno Príncipe ele acaba desaparecendo e deixando o nosso protagonista para trás, e aquela amizade, também acontece o mesmo na vida real. Mas olha só que interessante, o manuscrito original ele segue preservado até hoje, fica ali no Museu de Nova York. Depois de 75 anos, em 2018, que ele foi chegar pela primeira vez em solo francês, ali numa exposição comemorativa. Esse é um daqueles livros que marcou e segue marcando gerações, que também carrega ali um certo mistério por trás da sua criação. É uma daquelas leituras que vale para qualquer idade, para qualquer fase da vida, que você vai acabar tirando alguma lição proveitosa. Ou uma crise existencial também.